Então, estamos aqui novamente para falar dessa série que é muito boa e está trazendo informações úteis de forma prática, de forma fácil de entendimento. Vamos falar então, continuar falando do emagrecimento. Vocês já viram nos episódios anteriores que a gente falou de conceito, diagnóstico, tendências. A gente já falou o quanto é básico tratar com alimentação. A gente já falou como é tratar com atividade física. Agora a gente vai fazer a seguinte pergunta: por que, se é tão fácil usar atividade física e alimentação, você não chega no resultado? Porque existe um problema que você não enxerga, que é a mente. A mente está causando problemas que também atrapalham o resultado final. E o que a mente tem a ver com isso exatamente? A sua mente controla a parte hormonal, a sua mente controla as suas emoções, a sua mente traz repercussão para o seu corpo que você não enxerga, mas que causa exatamente o que você percebe. Então entenda uma coisa: quando você vai ali para a rede social e sofre influência dos outros, do tipo padrão de beleza, aonde você percebe que as pessoas tendem a ir para um lado que parece longe para você, seja porque você não tem o tempo para conseguir aquele resultado, seja porque você não tem o recurso para conseguir aquele resultado, ou simplesmente porque o momento que você vive dificulta com que você faça as coisas para chegar nesse resultado. Nem sempre essa tendência do efeito manada, ele é o que realmente traz saúde. Entenda uma coisa, a saúde, ela leva você para um ponto de equilíbrio e existem as tendências da moda que levam você para, de repente, até mesmo um resultado sem saúde. Nem sempre a pessoa magra é a que tem mais saúde. A gente tem muitas pessoas que forçam o emagrecimento e tem bulimia, e tem problemas de saúde que evolui de repente para desnutrição, tem falta de nutriente que está enfraquecendo o cabelo, a unha. Então você tem que entender que a questão de ir para o emagrecimento, ele é, na verdade, um ponto só de equilíbrio. O que você tem que saber é o que eu quero de saúde e aonde eu ultrapasso um pouco mais para acompanhar o efeito aonde todo mundo está me levando para esse padrão de beleza que nem sempre é o que eu quero, mas é o que todo mundo faz. E às vezes eu acho que eu nem pertenço a esse mundo, porque todo mundo está indo para o mesmo ponto. Você tem a sua mente para limitar, para delimitar o que você quer. Então entenda, quando você entra na rede e participa desse movimento de ir para onde todo mundo está levando, você tem que se perguntar: até que ponto realmente eu quero isso? Até que ponto isso é importante para mim? Porque se você já tem a saúde, então você já está com a mente mais controlada. Levar a mente além disso, para um grau que você tem que se esforçar muito, de repente até perder a saúde para alcançar esse grau de beleza, pode ser prejudicial. Então busque sempre entender como a sua mente está trabalhando junto com você nessa empreitada. Por quê? Se você começa a perceber que o seu estresse está aumentando, que a sua ansiedade, que você está indo para o lado de depressão, que você começa a não ter mais controle no seu grau de irritabilidade, então você está automaticamente criando um problema psicológico que está fazendo com que você também evolua para problema de saúde físico. E o peso, ele pode ser exatamente esse ponto. Por quê? Pensa, se você tem um erro psicológico, que você está causando um estrago de doença na cabeça, automaticamente isso vai refletir como uma alimentação irregular do tipo: eu não tenho fome, mas eu como mesmo assim. Isso a gente chama de fome emocional.
E a fome emocional, ela vem exatamente no momento em que você não percebe que está indo para o lado errado da sua saúde, que você está acompanhando uma tendência. Então perceba que existe um equilíbrio. Se você entender que existe um equilíbrio da saúde e dessa transição que leva para o ponto de desequilíbrio, que é a parte, às vezes, do esforçar muito para chegar no padrão, pode fazer com que você quebre esse equilíbrio. Então, trabalhe isso na sua cabeça. Perceba que a mente, ela pode levar você para um resultado bom ou pode levar você para um resultado ruim. A rede, a internet, ela traz para você um jogo de xadrez. Ela está ali monitorando você e jogando xadrez com você para ela ganhar o quê? O neuromarketing. E o que é o neuromarketing? É exatamente uma forma de vender para você uma coisa fácil. É de fazer você chegar num ponto que parece muito fácil e de repente é só você que não chega. É lógico que isso é só um jogo. E que ele, quando vende na internet esse produto para você chegar mais fácil, você, na verdade, está tirando do seu bolso um custo que é desnecessário. A gente não falou que fazer atividade física básica, que fazer a atividade alimentar básica, que a junção dos dois e o controle do psicológico leva para o resultado, por que então eu vou ter que me desgastar com a internet para chegar num padrão que nem é o meu? Se eu não estivesse vendo, eu nem queria saber. Ninguém tem que ser obrigado a criar um padrão que todo mundo segue. Perceba, isso é uma manipulação digital. Entenda isso e você vai entender o jogo. Entender o jogo, a sua mente vai agradecer. Você vai dormir melhor, você vai ficar mais tranquila, você vai entender como a sua alimentação não prejudica mais você. Você vai ver que a alimentação do erro, por causa da emoção, não vai existir mais. Vai ser muito mais fácil chegar no resultado final. Então entenda isso. Fica a dica. É importante a gente levar em consideração que a mente tem um papel fundamental no seu resultado final. Não fique culpando simplesmente a falta de tempo ou a queda do metabolismo energético como desculpa para não conseguir o resultado. O resultado está aí, ele é fácil, ele está ao seu alcance, você pode. Se você for constante no que eu estou falando, você vai chegar no resultado, não tem como. Pense melhor, alivie o que está na sua mente, diminua essa pressão extra. Para que se levar nesse ponto, até esse ponto, se você consegue, na verdade, administrar isso de uma forma mais equilibrada? Trabalhe a sua mente para motivar e não para destruir. Então, a gente está junto. A clínica, ela trabalha nesse formato que eu estou passando para vocês. Ao longo de todos esses 25 anos, é isso que eu percebo que funciona. E essas ditas alterações e padrões da moda vêm e vão o tempo todo. O que fica é a sua saúde. Pense nisso. A gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar ainda mais sobre tratamento ligado à questão de remédio, para você entender também como a gente é manipulado para usar remédio para facilitar a vida. Espero você no próximo episódio.